Bom dia. Bom dia, Brasil. A gente está falando sobre halachot, de uma coisa muito básica, que é você cumprimentar os outros. Até sobre isso existem halachot. Por exemplo, ele traz aqui uma halachá, comentei ontem, de que se alguém te cumprimenta e você não cumprimenta de volta, você é chamado um ladrão. Ladrão. Ele foi lá, gastou saliva, gastou do seu bom humor, da sua disposição para te cumprimentar, e você simplesmente ignorou. Então, você é chamado de gazlá. Fora que isso, com certeza, traz muitas brigas. É aí que começa quando alguém, falei bom dia, ele não me respondeu. Essa pessoa não estava nem atenta, mas isso pode fazer toda a diferença. Yosef Atzadik, quando ele estava na prisão, a Torá conta pra gente, que ele foi lá, ele interpretou o sonho dos dois que estavam lá. Como que isso aconteceu? A Torá fala que ele viu que a cara dele estava triste naquele dia. Bom, qual que é a novidade? Você está num buraco, sem nenhuma perspectiva de sair. Você quer o quê? Tá feliz? Você quer que eles estejam sorrindo? Mas isso já estava na prisão há muitos anos. Ele já estava na prisão com eles há muitos anos. Ele viu que a cara dele estava triste. Você esperava o quê? Então daqui a gente vê que todo dia ele provavelmente andava pela prisão. Olhava nos olhos de cada um. Falava, bom dia. Imagino que eles estavam sempre tristes. Mas ele conseguiu olhar no olho e ver que hoje tinha alguma coisa que estava incomodando mais ainda. Foi esse bom dia do Yosef que salvou a humanidade toda. Porque aí ele foi lá, foi chamado depois para interpretar o sonho do faraó. Ele previu uma nevoar com a profecia de Hashem que haveria a fome. Ele armazenou comida, ele salvou o Egito, salvou as terras em volta. Ou seja, ele salvou o mundo inteiro da fome por causa de um bom dia. Então, a importância da gente cumprimentar as pessoas. E aqui ele traz, você conhece a pessoa, não conhece a pessoa é judia ou não é judia, você deve cumprimentar as pessoas, ser o primeiro a cumprimentar. Isso é uma coisa muito simples, não demora, mas a gente precisa estar atento de realmente ser a pessoa primeira a cumprimentar e como isso faz toda a diferença. Tem uma história muito famosa de um frigorífico, vocês devem já ter ouvido aquela história, de uma pessoa, quando trabalhava no frigorífico, e aí um dia estavam fechando o frigorífico e o segurança da porta, ele falou, tá faltando alguém. Então, dezenas, centenas de funcionários. Alguém ainda não saiu. E foram ver, tinha um indivíduo que estava trancado dentro de uma geladeira, um quarto frio, e ele poderia, Deus nos livre, morrer lá. E aí perguntaram para o segurança, mas como que você lembrou? Tem um monte de gente, você não fica aqui anotando, você não fica... Ele falou, não, esse cara, todo dia quando ele entra, ele me fala bom dia, e quando ele sai, ele fala boa tarde. E ele não tinha falado ainda, eu sentia a falta dele. A maneira que a gente deve dar o bom dia, também, bom senso, mas assim diz para a gente a Torá, você deve revei mekabelet kol adam be sever panim yafot ou besimcha, duas frases diferentes. Receber todas as pessoas com uma face bonita ou com uma face alegre. Assim que você deve cumprimentar as pessoas. Então, não só falar bom dia, bom dia, acabei de acordar, estou meio dormindo ainda. Você falar bom dia sorrindo, aquele bom dia que vai fazer a diferença. Mais do que falar, desejar. Desejar, realmente, não é só falar bom dia, é desejar que seja um bom dia, né? Não só ficar no automático. Assim, assim dizem nossos sábios. A gente deve estar com a face iluminada e com o coração alegre. Tem várias maneiras da gente cumprimentar no hebraico. O mais comum, pelo menos biblicamente falando, quando a gente fala a palavra shalom. Só que a palavra shalom é o nome de Hashem. Shalom, o nome shalom é um nome que se refere a Hashem também. Então, por isso, se a pessoa está num banheiro, por exemplo, onde tem mais gente, onde ele está numa mikve, por exemplo, então lá você não pode usar essa palavra shalom. Você pode usar boker tov, você pode falar bom dia, outras coisas, mas a palavra shalom você não pode falar na mikve. Tem até uma questão, se uma pessoa chama, o nome dela é Shalom, é um nome comum, se você pode chamá-la pelo nome quando você está no lugar como a mikve.
porque está se referindo à pessoa. Por outro lado, esse é um nome também usado para Hashem. Então, é uma dúvida em relação a isso. É, fala. Eu já vi assim, em relação às mulheres, né? Elas, antes de mergulharem já dentro da mikve, elas falam até. O nome de Hashem. Sim, sim. Boa. Então, a mulher, o que acontece? A mitzvah da mulher na mikvah é uma mitzvah absoluta. Então, como a maioria das mitzvot tem uma brachá. Então, o que a mulher faz? Então, ela entra na mikvah. Primeiro, ela dá um mergulho, porque aí é igual Netilat Yadayim. Normalmente, as brachot, elas têm que ser antes da mitzvah. Mas Netilat Yadayim, por exemplo, você está ainda com a mão impura. Então, primeiro você lava a mão, aí você faz a brachá, e para parecer, pelo menos, de alguma forma, que você fez a brachá antes da mitzvah, você seca as mãos depois da brachá. A gente falou isso faz tanto tempo, lembra? Médio? Médio, tá. Então, a mulher, então ela está impura. Então, primeiro ela faz um mergulho. E se costuma fazer, teoricamente, um mergulho bem feito, tá kasher. Mas se costuma fazer mais mergulhos. Então, ela faz um primeiro mergulho. E aí ela faz a brachá. Mas ela faz a brachá com o corpo dela dentro da água. E não exposto. Para ela poder fazer a brachá. Exatamente. Só com a cabeça fora d'água. E algumas ainda costumam, porque a mulher deve cobrir a sua cabeça, na hora da brachá, ela cobre a cabeça. E aí, e aí ela está totalmente coberta, tanto o corpo quanto o cabelo dela. Uma mulher casada, ela está com os cabelos cobertos, e aí ela faz a brachá. Também tem, você não pode falar shalom também antes de falar com a chefe. Boa, então eu vou falar, esse é o próximo tema. Quando você vai visitar um doente, então mais ainda que você deve perguntar como você está, como vai, desejar um bom dia, desejar uma melhora, uma mitzvah à parte que a gente vai estudar depois com mais extensivamente. E ontem eu comentei que você não deve mandar lembranças para a mulher do outro. Então, você pode falar, por exemplo, você não deve perguntar como está fulano. Você deve perguntar como está a senhora, como está a sua esposa. E assim, você está dando kavod para a pessoa. Imagina alguém pergunta, como está fulana, com a intimidade. Inclusive, eu dei poucas vezes aula para classe de meninas, eu dava mais para meninos, mas eu aprendi uma coisa interessante que eu fui perguntar, você vai dar aula para meninas? Óbvio que tem alguns cuidados a mais que você deve ter. Você é um rabino, você é um professor, mas você tem que tomar certos cuidados. E um cuidado que se toma é de você não chamar as meninas pelo nome. Então você chama, em vez de chamar Miriam, você chama a dona sobrenome. É estranho, né? Em Israel, Estados Unidos, quando você fala senhor ou doutor, sobrenome, é um nome de uma maneira de muito respeito, mas é uma maneira de distância. Então, quando a gente vai falar, a gente às vezes não toma cuidado, a sensibilidade, não temos a sensibilidade, às vezes, com esses detalhes, é muito comum, é muito normal, mas a Torá dá para a gente até essa sensibilidade. Eu estou falando com você sobre a sua esposa, então eu vou falar como está a sua esposa, em vez de falar como está fulano. Fala, Sachai. Dizer que uma senhorinha já passou dos 80, assim. Na Torá não existe diferença se é uma senhora, se é uma jovem, se você é jovem, se você é velho. Famosa história, já contei algumas vezes, de um rabino que um dia encontraram ele fora de casa e, e era um frio, um dia muito, muito frio na Europa. E aí os alunos viram lá o rabino fora de casa de manhãzinha e falaram: o que aconteceu? Ele falou, não sei se ele não era casado, era viúvo ou a esposa não estava. Ele falou, veio uma senhora limpar a minha casa. Eu estava sozinho, então eu iria estar sozinho com ela em casa. Mas aí os alunos falaram, peraí, essa senhora já passou dos 80, dos 90. Aí ele falou, em 10 segundos ela fica mais jovem e mais bonita. Isso eu sempre digo que é a demonstração de Irat Shamayim, temor aos céus. Temor aos céus não é o cara que fala, eu me garanto. Temor aos céus é o cara que conhece a fraqueza do ser humano e toma todo cuidado.
Os malachim perguntaram pela Boa, Sará. uma pergunta muito grande. Eles perguntaram, Aie Sará Esteja, aonde está Sará, sua esposa? Perfeito. Onde está Sará, sua esposa? Certo? E até tem uma pergunta, porque será que eles perguntaram, etc. Mas uma das coisas é que eles eram anjos. Então, anjos não têm Yetzirará. É um dos detalhes. Os gigantes nasceram. Relação entre anjos e Aí é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Ok. Quando alguém vai embora, então a Gemara diz pra gente, quando você se despede de alguém, no hebraico, tem duas maneiras de você falar para ele, vá em paz. Então você pode falar lech lechalom, vá para a paz, ou lech bechalom, vá em paz. E quem lembra, a gente estudou isso junto aqui na Masechet Brachot, que a Gemara estava discutindo a respeito como que a gente deve falar. Então, para uma pessoa viva, para um vivo, você deve falar lech lechalom, vá para a paz. Para, quando você vai numa levaya, num enterro, então existe uma frase que você fala lech bechalom, vá em paz. Que diferença faz? Por quê? Então, isso justo tá na nossa paraxá. O Itró, que é o nome da nossa paraxá, ele vira e fala para o Moshe, quando Moshe pede para ele, posso sair daqui para ir salvar o povo, meu povo do Egito? Ele fala, lech lechalom, vá para a paz. Deu certo, virou Moshe. Nada mal. O David Amelech, ele falou para o filho dele, Avshalom, quem lembra da história, ele vira e fala para ele, lech bechalom, vá em paz. E ele foi, não voltou, porque ele foi pendurado no meio do caminho, o cabelo dele se enroscou numa árvore, e lá ele ficou pendurado até que ele acabou morrendo, sendo assassinado. A história é longa do Avshalom. Mas o que significa isso? Então, quando a gente estudou essa Guimará, eu vi uma explicação muito bonita. Qual que diferença faz vá para a paz, em paz? Uma delas é que quando você diz vá para a paz, em direção à paz, paz é shalom, paz é Hashem, shalom significa shalem, quando a pessoa é plena, plenitude. A pessoa nesse mundo não está plena. Ela está em busca de plenitude, cada dia a pessoa melhorar. Quando a pessoa já concluiu, você fala, vá em paz. Vá em paz. Ele já está com a paz. Pelo menos assim a gente espera. Durante a vida, você não fala, vá em paz. Eu espero que ainda você não alcançou a paz completa. O cara que te fala, olha, eu já estou muito tranquilo nessa vida. Não tenho conflito nenhum. Deve ser que ele já morreu. Porque aqui na vida não tem. Então, quando a gente deseja para alguém, vá em paz, até nesse detalhe, você está falando para ele, você já completou. Vá para a paz, eu estou te desejando que você, tudo de bom para você, mas que você possa sempre continuar crescendo, sempre continuar se aperfeiçoando em direção à plenitude. Como esse detalhe, uma letra, Beit, Olamet, faz toda a diferença. O certo é falar le shalom. Se esse é o final, tá mais para o final, na página 64. O Fala. certo é falar sempre Le shalom. Le shalom. E E, por que o Melech Davi falou para o Absalom? bom, alguém precisava ser o cobaia. Hã? Alguém precisava ser o cobaia para a gente aprender. Ah, Mas ele falou sem. Tem uma questão, por que Davi da Mela falou dessa forma? Mas uma das explicações, estou lembrando agora, é de que a gente tem algumas vezes no Tanar, você vê que a pessoa fala alguma coisa, sem perceber, está falando uma profecia. Então, Avraham vindo, ele vira e fala para os dois que vieram junto, acompanhando ele e o filho, fala, olha, fica aí, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco nós voltamos. Teoricamente, ele ia voltar sem o filho. Mas ele já profetizou sem perceber que ele iria voltar com o filho dele. Então, lembra aquela passagem? Que uma vez tinha uma pessoa, Deus os livre, estava com um filho muito doente. Ele chega para o rabino, para o Rebbe, e fala, olha, Rebbe, me ajuda, meu filho ele é muito estudioso, ele está muito doente, ajuda. Ah, o Rebbe falou para ele, não é tão estudioso. Mas meu filho faz muita tzedakah.
Nem tanto. E tudo que ele começa a falar bem do filho, o Rabino ia desmentindo ele. Até que ele vira, Rabino, eu estou querendo que meu filho viva, tentando achar méritos para ele, por que você desmente? Fala, olha, se ele tiver realmente tudo que você está dizendo, ele já pode ir embora mesmo. Ele já completou. Então, na vida, a gente tem que estar lech le shalom, indo em direção à paz e não estar em paz. Estar em paz, quando fala, pessoal, já estou em paz, a paz mesmo é quando já, Paz eterna. depois dos 120. Quando eu estava com bebês pequenos, né, aí, quando que eu vou acabar dormindo uma noite inteira? Então, aí depois que o bebê cresce, aí tem outros problemas, né? Então você vai dormir depois dos 120. Depois dos 120 você vai dormir. Depois você casa até os 120, e depois fica velho e não consegue dormir, né? Fala. Uma vez eu também escutei uma história que tinha uma pessoa que estava muito, muito doente e a esposa, né, para tentar salvar, fez uma reza ainda para Hashem falando, ele ainda não aprendeu Tânia, ele precisa aprender Tânia, ele Sim, precisa estudar sim. e tal. E aí acabou se recuperando e o marido realmente Sim, foi estudar boa. Tânia. Eu vi uma carta do Rebbe fantástica anteontem. Muito bonita. Sempre antes de dormir eu tento ler uma, duas, umas cartas do Rebbe. Tem no aplicativo. Aí ele estava comentando, uma pessoa estava escrevendo para o Rebbe em relação com todo de outra pessoa. Olha, Rebbe, dá uma brachá para fulano, que ele está precisando. E ele falou que se a brachá vier, ele vai se comprometer com fazer mais mitzvot, vai estudar a Torá. Ou seja, condicionou. Se Deus me ajudar, se eu ganhar na loteria, eu dou 10% para tzedakah. Aquela história. Ou 50%, 90%. Que bondade que você está fazendo. Né? Deus te deu tudo, o que você está... E aí o Rebbe falou, esse não é o caminho, essa não é a forma da gente se comportar com Hashem. Então isso a gente entende, é óbvio, eu já tinha visto isso várias vezes. Mas aí ele fala uma explicação. Fala, peraí, se Hashem, por que Hashem vai fazer para você aonde a tua promessa talvez se cumpra, talvez não? Você falou. A gente conhece o ser humano. Você prometeu até a vaga aparecer. Tá certo? Já o contrário, se ele fizer uma mitzvah, Hashem é garantido. Hashem é 1000%. Hashem, ele colhe a roda, ele pode fazer qualquer coisa. Então, que tipo de negócio você está fazendo? Você está oferecendo para Deus algo que é duvidoso, trocando por algo que é certeza. Claro que não é um bom negócio. Faça você a mitzvah. Isso já é certeza que você se conectou com Deus. Já é certeza que você fez algo bom. E Hashem, do lado dele, ele é garantido. Hashem é garantido. Então, faça bons negócios. Então, primeiro a gente faz. E aí, curioso, também nunca tinha visto isso, pelo menos não me lembro, que o Rebbe fala, olha, se esse é o único jeito que fulano vai se comprometer com fazer mitzvot, então você pode, por horaat sha'ah, significa de forma extraordinária, então que seja assim. Se não tem outra forma da pessoa, se você não consegue convencer ele para começar já agora, estudar, rezar, fazer mais mitzvot, então que seja assim, que Deus dê a brachá, quer dizer, o Rebbe falou, sabe o quê? Tudo bem. Vamos dar a brachá, que tudo corra bem, pelo menos assim ele vai começar a fazer. Ou seja, a compaixão de um tzadik, de entender que a pessoa, às vezes, com a sua limitação, ele condiciona o seu comportamento com o comportamento de Hashem. Mas esse não é de forma extraordinária, uma coisa passageira, mas que isso não sirva como regra. A gente não tinha dinheiro para dar 10%. Ele falou que vai dar... Está escrito lá, não está escrito qual mitzvah, eu dei tzedakah como exemplo. Mas no teu exemplo, está escrito que uma pessoa, quando uma pessoa que ela tinha bens, na época do templo, havia alguns tipos de korbanot, sacrifícios, que eles eram de acordo com as suas possibilidades. Então você podia trazer um animal, tipo um boi, um carneiro. Você podia trazer uma pomba, ou você podia trazer até um sacrifício de farinha. Dependia das tuas condições. Tinha farinha com óleo, com azeite. E até tem halachot que dizem, peraí, se na hora que você prometeu, você tinha condições. Na hora que você foi trazer, você não tinha condições. Ou o contrário, você prometeu quando você não tinha condições. Mas agora, Baruch Hashem, você tem condições. Então, tem todas as halachot em relação a isso. E aí, então, o que diz a halachá? Uma pessoa que ela tem condições, e ela vai lá e traz aquele corban, o sacrifício
mais barato, então ele, uma vergonha. Já uma pessoa que não tem condições, mas mesmo assim ela prometeu com muito esforço para conseguir trazer aquele pouquinho de farinha, isso vai dar condições para ele, para ser Bezrat Hashem, que ele agora se torne uma pessoa com bens. Então, às vezes a gente não tem nem como dar tzedakah. Deus nos livre, a pessoa não consegue dar tzedakah. Dê um pouquinho, pelo menos dê um pouquinho. E mais ainda, se nem um pouquinho você consegue, se comprometa, fala, Hashem, eu vou dar tzedakah. Assim que melhorar a situação, eu vou dar tzedakah. E isso funciona, inclusive, para o maaser, o dízimo. Nós temos a obrigação de dar o dízimo dos nossos lucros. O que acontece se a pessoa, o que ele ganha mal dá para ele pagar as necessidades mais básicas? Então ele está isento do dízimo, está isento. Está totalmente isento. Mas, os nossos sábios dizem, tem uma dica para você, uma dica boa. Anota cada mês quanto que você deveria dar para tzedakah. E vai anotando. Bezrat Hashem, um dia você vai conseguir pagar tudo isso. E isso é só o fato de você anotar e se comprometer para o futuro, blineder, mesmo que seja sem promessa, mas eu estou tentando me comprometer, então isso vai te ajudar para o futuro. Ou seja, Hashem, ele aceita. Quando você realmente não tem como fazer a mitzvah, e você fala, eu gostaria de fazer a mitzvah, assim que der, eu vou fazer, tudo bem. Hashem já te dá o crédito. Aonde a gente vê isso? Algumas parshiot atrás. Moshe Rabbeinu pergunta para Hashem, com que mérito você está tirando eles do Egito? Que mérito que eles têm? Eu fui lá agora, não está parecendo grandes coisas. Eles estão idólatras, assimilados na cultura, igual os egípcios. Uma das coisas que Hashem fala para ele, fala, quando eles saírem do Egito, eles vão servir a Deus nessa montanha. Ou seja, eles vão receber a Torá. Verdade, talvez não tenha um mérito suficiente. Mas em mérito que depois deles saírem, eles vão receber a Torá, já dou crédito para eles agora. Eles já merecem sair. Mas nem contei para eles que vão ganhar a Torá. Eles nem estão sabendo disso. Tudo bem, mas eu sei, eu vou dar para eles a Torá, eles vão aceitar, já estou contando mérito pelo futuro que eles vão receber. Lá eles estavam numa situação onde não tinham a Torá. Ainda eles não estavam, muitos não tinham nem sido educados com a Torá. Nós, Baruch Hashem, temos a Torá. A gente tem que se esforçar para fazer todas as mitzvot possíveis. Assim como está escrito que eu não consigo hoje fazer um sacrifício no templo, mas todo dia eu rezo, Hashem, por favor, Sheibane Beit Hamikdash, reconstrói rápido. Então, Hashem considera, você está tentando, você não tem a possibilidade, eu vou considerar como se fosse o que você fez. Esse pouquinho que damos todo dia também vale? Também vale. Inclusive, o que eu e o Zeva a gente faz, como hoje é tão difícil de conseguir moedas, então a gente comprou arruelas, certo? E essas arruelas são simbólicas de um valor, cada um combina o valor que ele quer, e você vai colocando na tzedakah. Terminou, você resgata essas moedas, paga lá R$50, faz um pix para a instituição a quem pertence o cofrinho, e aí você pega de novo, ou as moedas, ou as arruelas no caso, e vai dando todos os dias. Esses R$50 que você deu, você pode abater do teu salário, que você tira 10%, R$50 você já deu. Isso conta para tzedakah, mesmo que foi parcelado, fracionado em centavos. Conta também. Quando dou essa, por exemplo, moedinha, tudo que eu possa dar mais, eu penso. Ótimo, tá certo? Sim. Fala. Quando o Yaakov vindo, ele falou, se Deus me der comida para comer, roupa para vestir, ele foi criticado por isso? É uma boa pergunta, Eu não estou lembrado agora exatamente os detalhes das explicações, mas você trouxe um ponto muito interessante. Yaakov vindo, quando ele está fugindo do irmão, indo para a casa do sogro, então ele pega uma pedra, e ele fala, Hashem, se você me der comida, roupa para vestir, etc., e vai Shavti Beshalom El Beitavi, eu voltar aqui em paz para a casa do meu pai, então esse altar, essa pedra será um altar para você. E é isso que ele faz, depois que ele sai, depois de 20 anos na casa do sogro, ele vai lá e faz esse altar. Então, existe essa pergunta nos comentaristas, eu não lembro agora a resposta, mas espera aí, parece que ele está condicionando. Parece que ele está, Mas uma das coisas que a gente sabe, talvez parte da resposta, é que quando ele fugiu do irmão dele, ele foi assaltado no meio do caminho pelo filho do Esav,
e ele estava literalmente sem um centavo e sequer a roupa de corpo. Então ele estava naquela situação, Deus, assim que der, assim que eu puder, eu vou te agradecer. No momento, eu não posso. Então não era aquela, ó, Deus, se você me ajudar, eu faço. Se não me ajudar, não, se não me ajudar, eu não tenho condições de fazer. Não é que eu não quero fazer, eu já quero fazer. Assim que der, eu vou fazer. Inclusive, quando a Diná foi capturada, comentário, Urash, ele traz, que isso aconteceu porque ele demorou muito no caminho. Já era para ele ter ido e feito o sacrifício que ele tinha prometido. Ou seja, demorou 20 anos. Esses 20 anos está tudo bem, porque você estava lá trabalhando, você não tinha como sair, você não tinha como. Agora que você saiu, você ficou demorando no caminho, etc. Você ficou demorando, então já aconteceu o desastre no meio do caminho. Quem somos nós para criticar o Yaakov Avinu? Mas essas são as palavras dos nossos sábios. Como a gente caiu nesse tema, já não lembro mais. Falamos do Yosef, aí falamos do. Ok. Antes da Tfilá, a gente já estudou essa alahá, a pessoa não deve ir até a casa do outro e falar Shalom Aleichem. Então a pergunta é, tá bom, não vou na casa do outro, vou encontrar ele na rua, vou encontrar o porteiro, vou encontrar ele na sinagoga. Então, já é menos problemático. Porque o problema é você, antes de cumprimentar a Deus, antes de você ir até a casa de Hashem, você passou na casa de outra pessoa, isso é uma afronta para Hashem. Peraí, eu estou aqui primeiro, eu fiz você acordar, estou esperando você chegar na sinagoga, você vai lá e vai cumprimentar outra pessoa, e a palavra shalom é uma palavra de peso, além de ser o nome de Hashem. Então, você não deve ir até a casa de outra pessoa, dar boas-vindas, antes de você fazer isso com Hashem. Disso se estende o conceito de você, antes da tefilá, não falar mesmo aí entre as dúvidas e opiniões diferentes. Mas tá, eu não vou até a casa dele. Posso cumprimentar se eu ver a pessoa? Então, existe uma diferença. Existe uma diferença da maneira que você vai cumprimentar. Se você vai falar shalom, é mais grave, digamos assim. Se você vai falar boker tov, que é mais comum, bom dia, é menos problema. Para a gente economizar problemas, digamos assim, tentando cumprir com todas as opiniões que proíbem, etc., antes de você cumprimentar qualquer pessoa, você deve fazer, logo de manhã, assim que você acorda, Birkot HaShachar, aquelas bênçãos matinais, que é o Netlat Yadayim, Asher Yatzar, as bênçãos que a gente agradece por ter acordado, se vestido, etc., e ainda mais ainda, se você fizer o Shema completo, muitos já têm esse costume, que vão comer alguma coisa, ou quero garantir que não vai passar o horário, então mais ainda que você já cumprimentou a Hashem minimamente, você não fez toda a reza, então você já está mais liberado ainda para poder falar bom dia para as pessoas. Então, de novo, o mais grave é você ir até a casa de alguém, falar shalom. Você encontra alguém na rua, etc., é menos grave. Você usar outra palavra que não seja shalom, menos grave. Mas, para a gente contornar tudo, você fazer as brachot da manhã. Tinha um professor na Yeshiva, que sempre que a gente cumprimentava ele, parecia ele sempre assim, meio cabisbaixo. Mas eu tenho certeza que é ele uma pessoa muito cuidadosa, então não falei ainda bom dia para Hashem, não vou sair cumprimentando. Então era um cumprimento sempre muito discreto, digamos assim, e depois da reza, aí já era meio-dia, ninguém falava bom dia também. Mas, às vezes, para não fazer Hilul Hashem, quer dizer, alguém que ainda é novato na religião, fala, oi, Rabino, e o Rabino não Não, fala, exatamente, foi o que eu falei. ele pode falar, pô, Então, eu estou entrando em lugar errado. então, a gente falou isso no outro dia aqui. Mesmo em Tisha B'Av, todos nós somos considerados que estamos de luto. Se alguém te cumprimenta, você vai responder de uma maneira educada, mas sem muito ênfase. Mas ainda se a pessoa está na sinagoga, ele já é novato, ele sabe que está cheio de coisa nova que ele está aprendendo, né? Sei lá, um dia a hora levanta, a hora senta, a hora pode comer, não pode comer, um dia dança, um dia chora, não está acostumado com a nossa. Mas ele já sabe que. Então você pode falar para ele, se ele não vai se ofender, você fala: olha, hoje é um dia que a gente não cumprimenta. Pronto, ele aprendeu. Aqui ele traz exemplo, se a pessoa no telefone, exemplo atual, se você pode ligar, falar oi, bom dia, etc. Se é considerado igual que eu fui na tua casa? Não, não é igual que eu fui na tua casa. Mas, como
Rabino fala, e aprendi dele, de que você não vai responder o WhatsApp, ou melhor ainda, nem olhar no celular antes da reza. Hoje, talvez isso é muito mais pertinente do que falar o bom dia, não falar o bom dia. Claro que a alahá do bom dia continua, mas é muito mais difícil de você fazer isso, de você não fazer nada, pelo menos enquanto você não fez as brachot, que nem a gente falou. Você não falou bom dia para Deus, o teu celular já te falou bom dia. E você já sabe o que está acontecendo, já viu quem mandou mensagem. Então, realmente começar o dia com o pé direito. Está escrito que o primeiro pensamento do teu dia, ele vai afetar o teu dia inteiro. Qual a primeira coisa que você pensa quando acorda? Bom dia para minha filha. Bom dia para tua filha? Não. Eu não. Eu Hã? olho para... Bom dia para Hashem. Baal Shem Tov falava bom dia para Hashem. Odeani. E a primeira coisa que eu penso é eu quero dormir mais. Tô com sono. Eu olho pela persiana que tem a claridade. Você fala bom dia para Hashem. Fantástico. Fantástico. Primeira coisa, já? É. Já. Quem aqui colocou esse alarme para tocar tão cedo? Mas o primeiro pensamento, a gente deve tentar realmente se concentrar no Modeani, Hashem, obrigado. Se a gente começa agradecendo, realmente isso impacta o nosso dia inteiro. Assim está escrito. Nosso primeiro pensamento, primeira coisa que você pensa, vai afetar o dia inteiro. Se a gente for ver na Halachá, tem vários detalhes, dependendo do momento que você está na reza, se você pode cumprimentar uma outra pessoa. Depende de quem é a pessoa, depende de onde você está na reza, e depende se é você pode cumprimentar ou se você pode responder um cumprimento. Por exemplo, você está na Amidá, mais fácil. E alguém vem lá e te cumprimenta, ele vai ficar com a mão pendurada. Depois da Amidá, eu chego e falo, olha, desculpa, estava rezando. Normalmente, quem já vem numa sinagoga, você espera que a pessoa esteja rezando, né? Eu espero que você estava rezando e não fazendo outra coisa. Então, é mais compreensível. Agora, tem outros lugares na reza que depende de quem é a pessoa, da importância, etc. Aqui ele fala que hoje em dia, todo mundo já deve saber, se a pessoa já entra na sinagoga, antigamente não tinha sidur. Então, o cara está lá parado, com a famosa história do Talmud, tinha lá um rabino parado, e aí chega um ministro do rei e cumprimenta ele. Ele continua fazendo a tefilá. O ministro espera ele terminar e fala, quase que você perdeu tua cabeça. Ele falou, aí o rabino respondeu para ele, se você estivesse conversando com o rei, de repente um ministro vem conversar com você, o que você vai fazer? Eu vou ignorar. É o que aconteceu. Eu estava falando com o rei. Só que a reza, sem o sidur, no meio do caminho, você não vai saber se o cara está falando no celular, se ele está fazendo meditação ou se ele está rezando. Mas normalmente hoje, quando a gente reza, dá para ver que você está rezando. Você está com talit, você está com tefilim, você está com o sidur aberto. O que você acha que eu estou fazendo? Eu espero que você esteja rezando. Então, é mais compreensível. Então, as pessoas devem ser mais compreensíveis, entender que a pessoa está rezando. Então, é mais obrigação ainda da gente se concentrar e não cumprimentar as pessoas durante a reza. Agora, de novo, alguém vem te cumprimentar, a pessoa não sabe, está acostumado, etc. Então, você cumprimenta ele, lembrando sempre que você está no meio da reza, não se desconcentrar. E depende de onde você está. Por exemplo, no Shema Israel, é muito mais grave de você responder do que se você está nas outras partes da reza. Vamos só concluir uma halachá prática, mas que não aconteça. Nos primeiros 3 dias, Deus nos livre, que a pessoa está de luto, pessoa de luto, ele não pode perguntar para os outros, mesmo que os outros estão bem, teoricamente, ele não deve sequer cumprimentar os outros. Como vai? Falar shalom, como você está? 3 dias de silêncio. Depois, e obviamente, os outros não podem perguntar para ele como você vai, porque não vai. Se alguém perguntar para ele nos primeiros 3 dias como vai, pode fazer um livro inteiro, ver até vídeos, as coisas mais ridículas que se falam para um enlutado nesses momentos. As pessoas não sabem o que falar, então acaba falando besteira. Eu vi um vídeo era piada, né? Mas como ele faleceu, poxa, ele deixou alguma coisa? As pessoas, essa era só piada, mas como realmente as pessoas às vezes sem noção, na boa intenção, né? Mas, como foi? Como que aconteceu? E por que aconteceu? Que diferença faz?
pessoa tem uma maneira, uma única doença que a pessoa morre, que é a Hashem quando tira a alma. Essa é a única forma da pessoa morrer. Os detalhes, agora não faz diferença. Então, se nos primeiros 3 dias alguém foi lá e cumprimentou, você deve responder, às vezes os outros nem sabem, se a pessoa está fazendo o Shiva na sinagoga. Chega uma pessoa, não está sabendo, te cumprimenta, como você está, como vai? Então você deve responder, você deve falar, eu estou de luto e eu não posso cumprimentar. Ah, poxa, desculpa, lamento. Com certeza vai ser essa, qualquer pessoa educada vai responder dessa forma. Mas não, diferente quando a gente falou do Tisha B'Av. No Tisha B'Av está escrito, você pode responder, você fala, olha, bom dia, de uma maneira sem ênfase. Mas aqui nos primeiros 3 dias é mais, nem sem ênfase. Você fala, estou de luto, não precisemos, nunca, eu não posso dar shalom. De 3 dias, e como olha, a Halakha é muito precisa. O terceiro dia, a partir do terceiro dia, até o Shiva, até terminar o Shiva, ele não pergunta, ele não fala para os outros como vai, e os outros também não devem perguntar, obviamente, e se alguém fala como vai, ele pode responder. Até o terceiro dia, ele não pode responder. Independente de 3 dias para qualquer tipo de falecido pai, mãe, né? Boa, já te respondo. Já depois respondo para quais falecidos. Se Fala. for só um gestual, assim, sem palavras, só um aceno, Já te respondo também. Deixa eu só terminar aqui o cálculo dos dias. Então, 3 dias não deve perguntar, ele não deve perguntar para os outros, ninguém deve perguntar por ele. Durante o Shiva, ele não deve perguntar para os outros, não deve cumprimentar os outros. Se alguém perguntou, ele pode responder. Se vieram várias pessoas juntas, um Shiva, por exemplo, então ele pode falar de maneira genérica, vão em paz. Então, ele está cumprimentando, mas não é, oi, você, como vai, como foi teu dia? É uma coisa mais genérica. Do 7º dia até os 30 dias, e aqui vem a halakha que eu falei, isso funciona para todos os parentes próximos, não sendo pai e mãe. Quando é pai e mãe, durante todo o período de luto, 1 ano de luto, ele deve perguntar como os outros estão, mas você não deve perguntar para ele como você está. Parentes próximos, 30 dias. Pai e mãe, Deus nos livre, durante o ano todo. Por isso, inclusive, o Kaddish, o luto dele é o Kaddish. O luto dele é o ano todo. Certo? 11 meses de Kaddish, etc. Mas o ano todo ele não pode participar de alegrias, etc. Então, aquilo que a gente falou de 3 dias, 7 dias, serve para quem está de luto. Quem são as pessoas que sentam de luto? Os parentes mais próximos. Deus nos livre. Irmãos, tirando, além de pai e mãe. Filhos, marido e mulher. Esses são os parentes mais próximos. Então, essas pessoas, a pessoa senta de Shiva. Agora, se é um tio, um avô, etc., não tem, você não fica disso, você não está de luto, não é parente direto. Então, esses 3 dias, 7 dias é igual para quem está de luto, os parentes próximos. A diferença vai ser até quando isso se estende, do Shiva até o Shloshim, ou até completar o 1 ano, 12 meses do falecimento. Certo? Então, a sensibilidade de você olhar para uma pessoa, já está bem, passou 2 meses, o pai estava velhinho, estava doente. Pai é pai, certo? E você não ir lá e provocar minimamente, mesmo que como vai? Bom dia, você está bem? Tomar esse cuidado. Ele não está bem. A gente já está acostumado a perguntar, tudo bem? Tudo bem. Você nem pensou para dizer se está bem, não está? Está tudo bem, certo? Mas quando você cumprimenta do jeito que a gente falou no início, com alegria, com vontade, e você realmente quer saber como o outro está, esse é o cumprimento, você não vai fazer isso para alguém que está de luto. Em relação a acenar com a cabeça, está escrito que quando você chega na casa do enlutado, você não pode falar com ele. Não estamos falando agora de cumprimentar, você não pode falar com ele. O que você vai falar para ele? Vai falar o quê? Você não pode falar com ele até que ele comece. Então, ele deve chegar e falar. Então, se ele não pode falar como vocês estão, ele vai falar obrigado por virem. É um jeito dele, fulano. Então, ele falou para você alguma coisa, aí você pode conversar com ele, pode responder. Porque o Avel,
a pessoa que está de luto, ele é chamado mudo. Um dos motivos que se come algo redondo, como o ovo ou a lentilha, como a gente aprende da Torá, que o Yaakov, quando ele vendeu a primogenitura para o Esaú, estava comendo lentilha. Então, por um prato de lentilha, ele vendeu a primogenitura. Por que ele estava comendo lentilha? Porque naquele dia tinha falecido Abraham. Então, ele estava de luto, apesar que eu falei agora que é neto não tem luto, mas ele estava sentindo o luto do avô. E por que se come algo redondo? Porque o avel, a pessoa, Deus nos livre que está de luto, ele não tem boca. Essa é a linguagem. Igual algo redondo, não tem uma saliência. O que significa não tem boca? Não tem o que falar. Ele é mudo, tá mudo nesse, não pode perguntar como tá. Ele não vai perguntar para os outros não devem perguntar para ele. Então, ele abre a boca minimamente para você poder falar para ele alguma coisa, se você quiser, né, conversar de alguma maneira. Então, cumprimentar com a cabeça é uma coisa muito, digamos assim, muito parva, é muito neutra para você cumprimentar. Então, não tem problema. O Shiva é um costume ou é uma lei? Shiva é uma lei. Uma lei. Shiva, o luto, tudo. A gente aprende da Torá, todos os detalhes, sim. Um dos jurinhos semana passada, eu terminei com algo triste. E assim que eu terminei, alguém falou, não pode terminar com uma coisa triste. E aí quem viu a gravação, depois eu gravei mais um pouquinho na minha sala, gravei, juntei para a gente terminar com algo feliz. Então, terminar aqui o capítulo, ele fala o seguinte, o principal, a essência do amor ao próximo é porque essa é uma forma de servir a Deus. Não porque socialmente falando é bom, é legal, traz para a gente benefícios. Não, amar ao próximo é uma mitzvah de Hashem. Então a gente faz isso em serviço de Hashem. Aquele que ama o rei, naturalmente, ele ama seus filhos, seus súditos. Eu amo aquilo que ele ama. Se alguém chega e fala para você, eu adoro você, teus filhos, não chego perto. Você vai gostar desse cara? O amor dele por você é pleno? Independente do que os filhos fazem. Se você gosta realmente de mim, eu amo meus filhos, independente do que eles fazem. Então, se você realmente me ama, você vai sentir também, pelo menos um pouquinho, desse amor que eu tenho pelos nossos filhos. E aqui vem a frase, que perguntaram então para um sábio, o que é maior? Amar Hashem ou amar o próximo? E ele falou, amar o próximo. Ah, poxa vida, como assim? Amar o próximo, não amar a Deus? Ele falou, mais do que amar a Deus, se você amar quem Hashem ama, obviamente você está amando a Hashem demais. Então, uma expressão de amor a Hashem é uma expressão de amor ao próximo. Expressão de amor ao próximo é uma expressão de amar a Hashem. Elas funcionam juntas. Então, se a pessoa fala, eu adoro o próximo, eu não gosto muito de Deus. Ele manda um monte de coisa aí que não dá para fazer. Então, está faltando amor, inclusive, ao próximo. Porque para você ter realmente verdadeiramente amor ao próximo, você precisa ter amor a Hashem. Amor a Hashem também está ligado com amor próprio. Que se você ama, não teu corpo, não tua parte animal, mas você ama a tua essência, você vai conseguir enxergar a essência da outra pessoa. Se você ama o Yehudi, você ama Hashem. Se ama Hashem, você vai naturalmente amar o Yehudi. Então, essas duas mitzvot, elas se intercalam bastante, se juntam. Fazer alguma coisa para os filhos da gente, para os netos, ficar mais feliz do que fizesse para a gente. Exatamente, exatamente. Se alguém faz uma coisa para nossos filhos, a gente está mais agradecido que se fizesse por nós. Exatamente. Comentar uma coisa bonita, a gente está falando de mandar presente. Um dos meus filhos ficou em casa 3 dias, não estava sentindo bem. Ontem, a classe mandou uma caixinha de chocolate, de bombom, e com uma carta. 3 dias, Baruch Hashem, nada grave. Mas eu fiquei muito, muito comovido. Eu falei, poxa, realmente, não sei se veio da classe, se veio da professora, mas veio alguém, justo quando eu estava chegando em casa à noite, a pessoa estava indo entregar na portaria, entregou na minha mão. Eu fiquei realmente comovido. E como isso... E hoje Baruch Hashem já foi para a escola. Quem sabe isso já não deu um up, quando você já se anima, fala, poxa, as pessoas na minha classe estão me esperando, eu quero melhor que ficar aqui em casa, né, na cama. Olha como é bonito, um presente, uma coisa... Então a gente falou ontem, teoricamente é bom você não receber presentes, etc., mas como às vezes um presente pode fazer toda a diferença. Você ganhou de presente a Torá, né? De Hashem? Receber presente. Boa. Mas o presente da Torá é maravilhoso. Eu sempre estou vendendo que é um presente maravilhoso, mas
vem com bastante obrigação e responsabilidade, sem dúvida, como um verdadeiro bom presente. Se eu te dou um carro, certo? Eu espero que você vai pagar o seguro, vai pagar o IPVA, vai ser responsável, né? Então, uma manutenção, etc. Hashem deu para a gente a Torá, é o verdadeiro presente, e junto com a responsabilidade. Então, esse é o verdadeiro presente, né? Você ficar dando chocolate para teu filho, você não está ensinando nada. Isso o avô faz, né? Você conhece bem. Isso o avô faz. Mas os pais não vão dar presente a todos. Vão dar presente que vem junto com a responsabilidade. Bom dia. Bom dia, Chico e Arroyo.